Crianças podem seguir as tias. Que maravilha, que presença de Deus poderosa neste lugar. Que presença do Espírito Santo de Deus. Como é bom adorarmos a Deus, adorarmos a Jesus e sermos cada vez mais cheios da presença de Deus. Que equipe poderosa de louvor. Parabéns, glória a Deus. Deus continue usando poderosamente essa equipe maravilhosa. Que bênção estarmos juntos aqui em família, gente. No culto da manhã eu estive ministrando. O tema da minha mensagem de hoje é a lepra na alma. Como eu estive ministrando numa outra igreja antes de vir para cá, na sexta-feira, todos os meus livros foram embora. A maior parte deles, pelo menos, foram embora nessa outra igreja. E aí, quando eu cheguei aqui, já foi embora hoje mesmo, pela tarde, pela manhã também. Então, eu estou sem o livro, mas você pode, se você tem Instagram, você pode me seguir no Instagram e se arrepender de não estar me seguindo. Vai ser um prazer poder abençoar a tua vida lá também e mandar o livro para você via online. E você pode acessar lá o link lá pelo Instagram também. Gente, eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor Marcelo, sua família. Glória a Deus por essa liderança tão graciosa. Eu quero citar aqui um verso da palavra de Deus. Eu vou ler rapidamente com você. Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26, verso do 14 em diante. Olha o que diz. 2 Crônicas 26, do 14 em diante, diz assim: preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Olha, interessante que diz a palavra do Senhor. Resumindo, eu estou já no final do texto todo, mas todo o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, você vai ler essa história linda e maravilhosa de um homem que se tornou muito poderoso. Podeis assentar. É interessante a gente pensar na vida desse homem. O rei Uzias, ele assumiu o comando de Israel com apenas 16 anos de idade. É interessante a gente pensar, na graça de Deus sobre a vida desse homem. Esse homem, o rei Uzias, ele se tornou um dos reis mais influentes da nação de Israel. Como o seu reinado foi poderosíssimo. Como Deus usa a vida do rei Uzias de uma maneira poderosa. Você tem uma ideia? O rei Uzias foi um dos reinados mais prósperos da nação de Israel. É interessante você ver como ele era um especialista na área da agricultura. Ele implementou várias tecnologias e a nação de Israel viveu uma prosperidade econômica absurda. Deus prosperou a nação através do reinado do rei Uzias. Interessante, não era somente bom na questão da gestão da agricultura da nação, mas ele também era muito bom no comando do exército da nação de Israel. O rei Uzias levantou no seu reinado um comando de cerca de 307 mil homens que faziam parte do seu exército. Você tem uma ideia? Isso é muita coisa para aquela época. Interessante, quando a gente pensa nisso, o rei Uzias também criou as mais altas tecnologias do armamento bélico de Israel. Israel foi se tornando uma nação forte, poderosa, na questão de armamento bélico, como é até hoje, por causa desses caras. Esses caras criaram
uma tradição de excelência. Esse homem, Uzias, por que eu estou falando deles? Porque eu falo também de outros homens que vieram pós o reinado de Uzias. E antes do reinado de Uzias, nós podemos citar o seu pai, Amazias. Amazias teve também um reinado muito próspero e poderoso. Só que Uzias deu continuidade com 16 anos de idade. Então imagina comigo, com 16 anos de idade, esse menino assumiu o comando de Israel. E enquanto, a Bíblia diz, enquanto ele buscava a Deus, o seu reinado prosperou de uma forma até sua fama ir muito longe. Que reinado poderosíssimo. Mas é interessante que o fim da história desse homem é um fim trágico. Infelizmente, eu não tenho uma boa notícia do final da história desse homem. Por quê? Porque a Bíblia denuncia o que aconteceu com esse homem. No meu livro, A Lepra na Alma, o título do livro é A Lepra na Alma. Mas o que acontece aqui antes é interessante. A gente vai ver que o rei Uzias, ele é ferido por lepra pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus o fere com lepra. Agora, pastor, por que Deus feriu um homem tão próspero, tão poderoso, sabe, com tanta inteligência, com tanta tecnologia na agricultura, no armamento bélico da nação, levantando um exército tão poderoso, um reinado que pegou-se a fama por toda a terra e por muito longe, como a Bíblia diz? Por que Deus feriu com lepra? E a Bíblia diz o porquê. Por que ele foi acometido de uma lepra no físico? A lepra no físico é a famosa hanseníase, que naquela época era uma doença sem cura, não tinha cura. Então não tinha solução para essa doença. Mas por que isso aconteceu com Uzias? E está aqui no texto de 2 Crônicas, capítulo 26, no verso 16. Olha o que diz: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha que interessante, o rei Uzias, você projetou esse versículo aí? É interessante que 2 Crônicas capítulo 26, do verso 15, se você puder projetar para mim. É interessante que a Bíblia vai denunciar no versículo 16, versículo 16, o 15 também é bom, mas o 16 é melhor. Olha o que diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O que aconteceu? Esse homem exaltou-se do seu coração para sua própria ruína. A Bíblia vai dizer num Provérbios que a soberba é o prenúncio da queda. A soberba é o prenúncio da queda. E quando a Bíblia denuncia o porquê que Deus feriu com lepra, eu quero te mostrar biblicamente que muitos personagens bíblicos que eram acometidos de lepra no físico, era porque já possuía uma lepra na alma. Já possuía uma lepra na alma. E o próprio rei Uzias estava contaminado pela lepra na alma. A lepra contagiou o seu coração. Ele deixou o seu coração se exaltar. Já estava leproso de alma. E quando ele se viu leproso de alma, veio a lepra no físico. Então eu posso dizer que a lepra no físico, em muitos contextos bíblicos, era resultado de uma lepra na alma. Quantos querem blindar o seu coração da lepra na alma? A lepra, ela é uma doença no sangue que gera muitas feridas. Por que, pastor? Essa lepra na alma, ela é muito parecida com a lepra no físico. Porque a lepra no físico é a doença no sangue que gera muitas feridas. Agora, na alma é do mesmo jeito. Quando você está cheio de soberba no seu coração, a sua percepção a despeito de quem você é totalmente deturpada. Então a sua autoimagem é desconfigurada e você entra numa expectativa de tratamento por causa da soberba muito além do que você imagina. Então é interessante que essa expectativa de tratamento é tão alta,
tão alta que qualquer coisa abaixo do que você imagina te ofende. O problema da soberba é a expectativa que ele impõe nos relacionamentos, sejam eles na família, sejam eles ministeriais, sejam eles no trabalho. Se você tem se ferido facilmente, é porque tem um problema de lepra aí na alma. E deixa eu lhe dizer, para quem diz assim, pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu não tenho problema com soberba, é porque você já está soberbo. Então deixa eu lhe dizer, tem muitas pessoas que ainda não entenderam qual que é o valor de um coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Nós precisamos entender o valor de um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, para se blindar de toda e qualquer ferida. Então quando eu penso no rei Uzias, ele teve um fim trágico. O rei Uzias, você sabia que historicamente ele não foi enterrado, sabe onde enterrava os reis de Israel? Ele foi enterrado onde enterrava os leprosos. Porque não se podia misturar leproso no lugar onde enterrava os reis. Não foi tributado honra a esse homem, porque ele não entrou no caminho do arrependimento. E o primeiro pecado do rei Uzias, quando exaltou-se no seu coração, foi queimar incenso no altar do incenso. Sabe o que eu chamo isso? De presunção espiritual. Ele não chamou o sacerdote para fazer o que era somente função do sacerdote. Ele não podia queimar incenso no altar de incenso, porque isso era designado somente ao sumo sacerdote. Então, o rei Uzias é aquele tipo de cara que quando prospera, que quando Deus abençoa, que quando tem sucesso no ministério, sucesso profissional, ele abandona Zacarias, que era o seu mentor. Você já viu gente assim que depois que prospera, abandona o seu pastor? Abandona os seus pais, abandona os seus mentores? Você já viu gente assim? Eu vou lhe dizer, esse era o cara, o rei Uzias. Ele simplesmente se achava tão poderoso, que ele não mais dependia do Zacarias. Então para que eu vou chamar Zacarias, se eu mesmo posso fazer? A presunção espiritual é isso. É quando a pessoa começa a achar, para que eu preciso de um pastor? Para que eu preciso do meu pai? Para que eu preciso de mentores? Então ele se acha que tipo assim, poxa, fazer o que o pastor Marcelo faz aí é muito fácil. É só dar alguns comandos aqui para a igreja, é muito fácil. Será que é tão fácil assim? Será que é tão fácil estar na frente de uma igreja onde tem tantas pessoas, tantas demandas, tantas logísticas? Eu quero te dizer, existe uma unção liberada sobre a vida de um homem de Deus que lidera uma igreja. Existe uma unção designada a ele. Existe uma unção designada ao meu pastor que não cabe a mim. Você sabe as pessoas que são entronas? Sabe o que é a pessoa entrona? Que se mete em lugares e posições que não foi chamado para estar. Cuidado com a presunção espiritual. A presunção espiritual, ela levanta pessoas com um coração, sabe, crítico. Sabe aquela pessoa que tudo fica criticando tudo que está acontecendo? Em vez dela pegar e se dispor para servir, ela fica sentada dando nota. Não gostei disso no culto. Não gostei daquilo outro. Isso não era para a irmã fazer desse jeito. É o presunçoso. O presunçoso é acometido de lepra na alma. Mas eu quero te dizer, é possível. O que eu vim trazer aqui é uma mensagem de Deus para trazer cura sobre a tua alma e para trazer blindagem do Espírito Santo sobre o seu coração, porque você vai ser cheio da presença dEle. Você crê comigo? Então eu posso crer que não só Uzias teve lepra, mas também um homem chamado Naamã. Naamã, comandante do exército da Síria, um homem muito poderoso, um homem que comandou o exército dos sírios por muitos anos e venceu sobre Israel. Interessante que Naamã, lá, a história vai dizer que ele foi acometido de lepra e
no momento que ele está com lepra, havia uma menina que foi levada da terra de Israel para servir na sua casa. Eu vou só abrir um parênteses. Essa menina era tão com o coração blindado da lepra, porque eu não sei você, mas essa menina foi levada pelos sírios como escrava da terra de Israel. E quem estava comandando o exército era o Naamã. Essa menina, não sei se os pais morreram na guerra, eu não sei se os pais ficaram vivos e talvez tiraram ela dos seus pais. E essa menina, quando ouve saber que o seu chefe, o seu senhor, estava acometido de lepra, o Senhor que levou ela na marra para servir como escrava na sua casa e distanciou dos seus pais, da sua família, da sua terra, era esse Senhor que estava com lepra. E essa menina dá uma dica para esse Senhor, para abençoar a vida dele. Será que tem uma pessoa com o coração tão curado assim aqui? Eu vou lhe dizer, uma pessoa que blinda o seu coração da ferida, ela, sabe, não se importa com o que fazem com ela. A grande questão não é o que fazem com você, mas é o que eu faço diante do que fazem comigo. Porque alguém para se levantar e tentar te ferir sempre vai ter. Sempre vai ter alguém para te ofender. Sempre vai ter alguém para te agredir. Mas quero te dizer, Deus quer que você crie blindagens no seu coração, para você nunca ser ferido por toda flecha e dardo do inimigo contra a sua alma e o seu coração. O seu coração nessa noite vai ser blindado pela resposta da palavra de Deus a você. Agora, interessante que Naamã, ele começa a ser tratado por Deus. Mas quando eu imagino sobre a soberba do Naamã, que foi denunciada na Bíblia também, porque Naamã, quando vai lá na terra de Israel para ser curado, sabe o que acontece com ele? Ele começa a criticar. Porque Deus começa um tratamento da lepra na alma, para poder ter a cura no físico. Vira para o irmão que está do seu lado, para ser curado no físico, tem que ser curado da soberba. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muitas bênçãos de Deus para a tua vida que ainda não se manifestaram por causa que você ainda não quebrantou completamente, sabe? Ainda tem um pouquinho de orgulho lá. Ainda não quebrantou totalmente. Quando quebrantar totalmente, aí destrava os céus. Pastor, com que base bíblica você me fala isso? Te falo. Tiago capítulo 4, versículo 6. Diz assim que Deus resiste aos soberbos, mas dá o quê? Dá graça aos humildes. Irmãos, imagina aqui comigo. Você imagina o que é Deus resistindo a alguém? Eu fico assustado com esse versículo. E ele está na era da graça. Ele não está na lei não, ele está lá em Tiago. Eu fico assustado de Deus resistir a alguém. Você já pensou Deus parando alguém? Eu acho que Deus faz esse dedo midinho, né? Aí ele para a pessoa assim. Porque uma mão é muito forte. A mão do Senhor é muito forte. Se Deus... Tem gente que fala assim, olha, Deus vai pesar a mão. Se Deus pesar a mão, você está funilado, irmão. Acabou. Não existe esse negócio de Deus pesar a mão. Para com isso. Deus está só resistindo você. Mas sabe o que Ele está resistindo? A tua adoração, o teu culto. Muitas vezes Ele está resistindo isso. E eu vou te explicar por quê. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá o quê? Aí a continuação do versículo de Tiago, capítulo 4, verso 6. No verso 8 ele vai dizer: achegai-vos a Deus e Ele... Mas Ele deu um princípio antes. Esse é o princípio da lei da reciprocidade. Quanto mais você busca a Deus, mais Deus chega a você. O Rubens vai me ajudar, não vai, Rubens? Me ajuda aqui, Rubens. O Rubens, ele vai fazer o papel de Deus. Olha que servo bonito. Ele vai fazer o papel de Deus. E eu sou aqui aquele que estou buscando a Deus. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele o quê? Quando eu der um passo, você dá um passo. Achegai-vos a Deus e Ele o quê? Você veio no culto hoje, aí Deus deu um passo para você. Você vem na vigília, Deus deu um passo para você. Você vem na escola bíblica, Deus deu um passo para você. Você faltou o culto a Deus.
Você faltou no seu devocional, no seu TSD, tempo sozinho com Deus. Infelizmente tem cristãos que nem tem TSD. Aí ele está cada vez mais distante. Você deixou de jejuar e orar? Olha Deus, ó. Eu chamo de lei de reciprocidade de Deus. Deixa eu lhe dizer, Deus, Ele não se move ao teu sofrimento, Deus se move à tua busca. Você entendeu isso aqui? Tem muita gente na terra sofrendo, e sabe que é consequência do pecado de Adão. Não tem nada a ver com Deus, eu não queria isso. Porque tem gente que fala, é a vontade de Deus. Não. Não é a vontade diretiva de Deus. Consequência do pecado de Adão. Agora, para pensar comigo. Achegai-vos a Deus e Ele. Só que às vezes você está orando e Deus está se chegando. Você está jejuando, Deus está se chegando. Você está vindo dos cultos, Deus está se chegando. Você está vindo na escola bíblica, Deus está se chegando. Você está vindo na vigília, Deus está se chegando. Só que ao mesmo tempo que você está orando, aí você está lá no seu trabalho falando grosseiro com seu colega de trabalho. Soberba. Aí sua esposa, na hora que você está lá no devocional no seu quarto, a sua esposa fala assim, amor, conserta a pia do banheiro que está vazando lá a água lá. Aí você fala assim, ô mulher, você não está vendo que eu estou orando aqui? Está atrapalhando minha oração. Aí sabe o que Deus começa a fazer? Mesmo você buscando a Deus, sabe como é que Deus faz? Ele te resiste, ó. Deus te resiste. Aí você está buscando a Deus, está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está vindo na vigília, está vindo na escola bíblica, você está buscando a Deus, e Deus está assim. Agora, tem muita gente na vida espiritual que está assim, ó, patinando. Ele busca, ele está patinando na vida espiritual. Deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia vai falar sobre a presença da onisciência. Deus está em todos os lugares. Isso é um atributo de Deus. Onipresença é um atributo de Deus. Amém? Quantos creem que Deus está em todos os lugares? Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Há uma grande diferença da presença da onipresença e da presença manifesta de Deus. É quando Deus manifesta a sua glória. É onde Ele dá graça. Então, o mesmo princípio que se eu buscar a Deus, Ele se achega a mim, existe um princípio por detrás desse, que é achegai-vos a Deus de forma quebrantada, humilde. Então, quando eu sou humilde, amoroso com a minha esposa, amoroso com os meus colegas de trabalho, peço perdão quando erro, sabe, tenho atitude quebrantada, aí Deus dá graça. Quando você está buscando, dá graça para mim. Assim, ó. Dá graça. Porque deixa eu te falar, eu estou aqui buscando a Deus e eu estou sendo, amor, pode deixar, eu já vou consertar lá a pia para você. Aí quando eu estou com algum problema com alguém do trabalho, eu falo assim, cara, me perdoe, eu talvez não falei da melhor forma como deveria com você, me perdoe. Quando você age de forma quebrantada, Deus continua o quê? Te dando graça. Ele vai te dando graça. Agora, deixa eu falar, quando Deus estava te resistindo, me resiste agora. É porque, não resiste forte, Deus fica resistindo. É quando eu estava, tipo assim, buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, mas em casa, um cara de cavalo. Sabe? É interessante, você está buscando a Deus, mas você está grosseiro nas suas atitudes, no seu comportamento. Agora, minha pergunta é o seguinte. Se a sua vida está travado no trabalho, na vida financeira, na saúde, em cada área, se for demônio, a gente ora, o demônio sai e você é abençoado. Agora, se for Deus te resistindo, faz o quê? Tem como expulsar Deus? Em nome de Jesus, sai Deus. Tem como? Não tem como. Só tem um caminho, irmão. Vai ter que se quebrantar, vai ter que se humilhar, vai ter que ter o coração quebrantado e contrito na presença dEle, porque Ele está procurando corações quebrantados na presença dEle. Deus está procurando uma igreja que se quebranta, que se humilha. Deus está procurando essa igreja.
E eu vou lhe dizer, essa igreja que vai ganhar o vizinho para Jesus. É essa igreja que vai ganhar os colegas de trabalho para Jesus. Porque quando o seu colega de trabalho vê humildade em você, ele vai querer vir aqui. Um parênteses aqui da minha palavra. As pessoas só vão querer servir o Deus que você serve quando desejarem a vida que você vive. As pessoas só vão querer servir o Deus que você serve quando desejarem ser a vida que você vive. Eu vou dizer, cara, esse cara é tão legal, esse cara é tão humilde, esse cara é tão nobre. Ele nem pisou na bola comigo e está pedindo perdão. Eu já pedi perdão quantas vezes de coisas que eu nem fiz. Só para ver o irmão bem. Só para amar aquele irmão. Quantas e quantas vezes. Aí Deus dá graça. Quando você é humilde assim, aí Deus dá graça. Deus dá graça. Aí você vê, sabe, aquela bênção da justiça lá que está travada, Deus destravando. Aí ó, Deus está dando graça, você está vindo na vigília, aí aquela bênção financeira que você está esperando, Deus está liberando os céus para você. Aí, sabe, aquela bênção, sabe, da cura de alguém que você está tanto hora, Deus está liberando dos céus para você. Mas você continua buscando, orando, e de forma quebrantada, até que você está bem aqui pertinho. Cuidado que nessa hora que você está tão perto, você está buscando a Deus, acontece o seguinte: tem momentos que nada está acontecendo, e você está humilde, quebrantado, jejuando, orando, fiel nos cultos, na escola bíblica, em tudo, e você está aqui. Aí vem o diabo e diz assim: para, rapaz, não está dando resultado não. Para que você continua aí servindo? E você está bem aqui. Aí de repente você começa a dar ouvido à voz do diabo. Fala assim: para que você vai no culto? Para que você vai ouvir seu pastor? Não escuta ele não. Sabe aquele conselho lá que ele te deu? Nada a ver. E o diabo vem sempre na primeira pessoa para você achar que é você que está pensando. Agora, é interessante, você está bem aqui, perto de receber o favor de Deus. Você está muito perto de viver a presença manifesta em todas as áreas da sua vida. Se você não der ouvidos à voz do diabo, e você continuar humilde, quebrantado, pedindo perdão, se humilhando e perdoando, pedindo perdão e perdoando, cara, a graça de Deus vai encher você, vai encher a tua casa, vai encher a tua família, e você vai ser repleto de bênçãos abundantes do céu. Você crê nessa unção sobre a sua vida? Deus tem unção nova para liberar aqui nessa noite. Deus tem unção do alto para liberar sobre a sua casa. Deus tem um favor para manifestar na sua vida. Nessa noite você vai ser completamente renovado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Quem crê, dá um glória a Deus aí, amém. Por acaso eu estou numa Assembleia de Deus, irmão, aleluia. Tem que fazer jus à casa. Amém ou não amém? Então, quando eu penso nisso, eu acredito que o próprio Naamã. Volta aqui para o Naamã só para terminar. Para terminar aqui com você. O Naamã, ele estava diante de um tratamento de Deus. Quem lembra aqui? Ele estava sendo tratado por Deus. E qual que foi o tratamento? O profeta manda Geazi dar um recado para ele. Vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Qual foi a reação do Naamã? Por acaso não existem rios de Damasco melhores do que o Jordão, como Abana e Fafá? Interessante que o Naamã, com uma doença incurável, ele estava escolhendo o rio, irmão. Você com uma doença incurável, você vai escolher rio, irmão? Se Deus mandasse eu mergulhar na lama, eu mergulhava. É ou não é, irmão? Mas a soberba faz isso. Faz com que a sua visão fique obscurecida e perca as oportunidades que Deus está te dando hoje. Você sabia que tem muita gente, talvez aqui, eu não sei, mas talvez tenha pessoas aqui, que o chefe ia promover ele no trabalho, por causa de uma atitude de soberba, ele não promoveu. Deixa eu te falar. A honra de Deus, muitas das vezes, vem travestida de desonra. A honra de Deus, muitas vezes, vem travestida de desonra. O que é isso, pastor? Porque o Rio Jordão era o rio da honra. Sabe quem que batizou nesse rio? O Messias, Jesus. Hoje paga caro para batizar lá.
$3.800 para batizar lá. Paga caro, era o rio da honra. Mas ele se rejeitou a mergulhar no Jordão. Deixa eu lhe dizer, a honra que Deus está preparando para você, muitas vezes vem travestida de desonra. O que é isso? Tem cenários que eu sabia que Deus estava me testando. Sabe quando você vê Deus te filmando? Eu falo assim, cara, esse cenário aqui, se eu não for humilde, Deus está só me filmando, olha só. Eu sei que Ele estava me olhando, porque era um teste de Deus. Muitas circunstâncias da minha vida eu sabia que era um teste de Deus. E logo depois daquela situação, pastor Marcelo, Deus me deu um novo nível de honra. Deus me promoveu, Deus me abençoou. Eu sabia que era Deus me testando. E eu vou lhe dizer, tem muitas situações que você vai passar, que vai parecer que estão querendo te humilhar. Estão querendo humilhar você, estão querendo afrontar você. Aí você vai falar assim, eu não vou baixar minha cabeça não. Não faça isso. Ao invés de ficar se sentindo humilhado, vai lá e se humilha. Entra na contramão do sistema, se humilha completamente. Eu lembro de uma ovelha minha, em particular, que é a ovelha do Senhor, né? A gente só cuida aqui como mordomo. Eu lembro que uma vez ele começou, pastor, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Quando o cara fala assim, meio alterado, você já sabe que vem B.O. E ele sentou lá e ele começou a falar. Irmão, ele falou todos os meus defeitos, os que eu tinha e os que eu não tinha também. Ele listou um por um. Pá, 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 pá. Quando ele foi falando, irmãos, de verdade, o problema dele era tão de lepra na alma, tão emocional o problema dele, que depois no meu livro, se você depois pegar, não vai ter oportunidade de pegar agora, porque já foi tudo, mas eu explico sobre isso. Ele estava tão amargurado, que ele, sabe quando a pessoa, quando está falando baba assim, de raiva, e ele destilava ódio na palavra dele. E eu sabia que não tinha a ver comigo. Eu falei assim, Senhor, blinda o meu coração. Porque se eu agir na carne aqui, eu vou usar a Bíblia para bater nesse cara. E todo pastor sabe fazer isso. Cuidado com isso. Você vai ser reprovado. Agora, sabe o que é interessante? Deus falou para mim, se humilha e surpreenda ele. Aí quando ele terminou de falar, eu falei assim, terminou, irmão? Ele, terminei, pastor. Falei tudo que eu precisava falar para o senhor. Eu falei assim, então, deixa eu falar uma coisa para você. Ora por mim, por favor. Eu preciso da sua oração. Eu ajoelhei para ele, falei para ele assim, levanta aí, irmão, ora por mim. Eu preciso tanto de graça para poder crescer e aprender com você. Você pode orar por mim? Irmão, ele orou por mim chorando e já se arrependendo. Ele falou assim, Deus, eu vejo que o teu filho é teu servo. Pai, me perdoa. Ele já orou assim, me perdoa, porque eu pensei tão mal do teu filho. E chorando, e chorando. Ele terminou a oração curado, sarado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero saber quantos testes de Deus você já passou ou foi reprovado. Eu estou contando que eu fui aprovado, porque teve uns que eu fui reprovado. A gente só conta que vai aprovado, né, irmão? Eu quero dizer para você, ou você mergulha no rio da humilhação para receber o favor e a unção e a graça de Deus sobre a sua vida, ou você perde a bênção. Agora, 2 servos de Naamã foi instrumento da cura para a sua alma. Naamã foi curado da lepra no físico, lá no rio, 7 vezes no rio. Mas sabe onde ele foi curado da lepra na alma? Sabe aonde? Foi quando os servos de Naamã fala para ele desse jeito assim, ó. Por acaso, meu senhor, seria alguma coisa difícil o senhor mergulhar 7 vezes naquele rio? Irmão, tem gente que é usado por Deus para falar o óbvio para a gente. Deixa eu lhe dizer, para o soberbo, Deus vai falar sempre o óbvio. Porque o soberbo não enxerga o caminho do óbvio. O soberbo não consegue enxergar o caminho da humildade. E deixa eu lhe dizer algo. Um teste aqui para você. Dizem por aí, e eu concordo, que soberbo é igual mau hálito.
Você mesmo não pode identificar. É uma pessoa que está próxima a você que identifica. E geralmente, você quer saber se você está soberbo? O seu cônjuge é que vai dizer se você está soberbo. Os seus filhos que vão dizer. Eu lembro que a minha esposa, ela é muito amável. Aí ela fala sempre com muito amor. Quando a minha esposa fala assim, eu pergunto, amor, eu estou soberbo? Aí ela fala assim, um pouquinho. Ih, irmão, já vou pro pó. Porque eu já sei que não é um pouquinho. Que ela já fala com muito amor e carinho. E eu vou dizer para você, queridos, sabe, Deus tem um teste para você. Para você chegar nesse nível de honra e de graça de Deus. Porque a graça flui para os humildes. Mas Deus resiste aos soberbos. Eu quero te dizer, Naamã foi curado quando deu ouvido aos seus servos, aos seus liderados. O quebrantamento aconteceu ali, quando ele estendeu o ouvido àqueles que ele achava inferior a ele. Então deixa eu lhe dizer, comece a inclinar os seus ouvidos para as pessoas que você acha inferior a você. Você sempre poderá aprender com alguém. Aprende isso. Se você não está crescendo é porque você não está abrindo ouvidos para todo mundo. Na multidão de conselhos há sabedoria. Eu vim aqui mentorear, fazer treinamento, mas eu vim aqui também aprender. Que o bispo Marcelo, pastor Marcelo já me deu muitos conselhos. Eu já peguei para mim. E eu vou dizer para você, nós precisamos entrar nessa rota da humilhação, do quebrantamento. Eu tenho que me lançar no quebrantamento para que o rio da cura se manifeste sobre a minha alma. Deixa eu lhe dizer, todas as feridas, todos os relacionamentos conjugais, ministeriais, no trabalho serão restaurados. E você vai viver um nível de graça sobre a sua vida de forma abundante e sobrenatural quando você mergulhar 7 vezes. Irmão, imagina um Naamã soberbo, tirando as medalhas, tirando todo o uniforme. Imagine para mergulhar naquele rio. Todos os títulos ele abrindo mão. Que coisa linda, né? O soberbo ter que mergulhar no rio, baixar a cabeça. Aleluia. Eu vou lhe dizer, Deus está querendo esse coração contrito e quebrantado na presença dEle, para que a graça flua de maneira abundante. Fique de pé comigo, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua unção, eu creio na tua graça sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu creio numa unção de renovo neste lugar. Que agora nesse momento você possa pedir perdão ao Senhor. Deus, me perdoa, Pai. Peça perdão ao Senhor, fale, Deus, me perdoe por todas as vezes que eu fui soberbo, que eu fui orgulhoso. Me perdoe, Espírito Santo. Eu quero o teu favor de graça sobre a minha vida. Manifesta a tua graça neste lugar. Espírito Santo, traga cura sobre essa igreja. Traga cura sobre cada família. Traga restauração nos casamentos. Traga restauração familiar. Traga restauração nos relacionamentos. Que venha o teu favor. Que venha aquela promoção que o Senhor tem preparado para os teus filhos, e o Senhor os promova no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas empresas. Nós abençoamos agora a sua vida, debaixo da graça de Deus, através do rio do quebrantamento, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, porque Ele merece o nosso louvor. Deus abençoe.